Quem está conosco nos nossos estúdios é o médico urologista Rafael Buta, da Clínica Veridium, hoje para falar sobre as pedrinhas nos rins. Doutor Rafael, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, tudo bem? Tudo bem. Pois é, hoje vamos falar sobre as pedras nos rins. Bom dia, Diego, também. Bom dia, doutor. As famigeradas pedras nos rins, né? Quem tem ou conhece alguém que já teve um episódio de cólica nefrética sabe o quanto é sofrido isso. Como é que é o nome chique aí? Cólica nefrética seria a dor causada pelo rim, né? Pela obstrução do rim, que uma pedrinha acabou se formando ali e causou essa dor. Então a gente vai conversar hoje como é que essas pedras se formam e como a gente faz para tentar evitar a formação delas. A composição da urina, Ariane e Diego, ela é feita de sais minerais, principalmente, né? A água que leva embora do corpo os sais minerais que são filtrados pelo rim. Esses sais minerais, em algumas ocasiões, quando estão muito concentrados na urina, eles podem se juntar, se agregar formando cristais. A partir do momento que forma um cristalzinho, novos sais minerais vão juntando ali e esse cristal cresce formando uma pedrinha. Ela pode ser silenciosa, às vezes a pessoa tem a pedra no rim e não sente nada, ou quando ela desce junto com o fluxo da urina rumo à bexiga, pode causar obstrução do rim e causar toda aquela dor que a pessoa sente, que precisa ir para o hospital, às vezes precisa ser operada por conta disso. Então a pedra é formada vem pelos do sais tamanho minerais. da pedra que é maior do que o espaço onde ela está. A dor vem pela obstrução ao fluxo da urina. Às vezes ela pode ser pequena, menor que o espaço que ela está passando, e mesmo assim tem certa obstrução ao fluxo e isso causa dor. Tá? Entendi. E ela é formada pelos sais minerais. A urina ela é composta por sais minerais que formam as pedras e também por substâncias que inibem a formação. E quando existe um desbalanço, um desequilíbrio entre essas duas substâncias, a pedra acaba se formando. O principal fator para a formação de pedra nos rins é um baixo volume de urina. Ou seja, a pessoa que não forma muita urina, a urina fica muito concentrada, e isso acaba propiciando a formação da pedra. Baixo fluxo de urina vem com baixa ingestão de líquidos. Então, o principal fator para formar pedra é beber pouca água. E isso, quando a gente consegue fazer com que a pessoa mude seu hábito, uma pessoa que, por exemplo, formou uma pedra uma vez na vida, quando ela muda o hábito, a gente consegue diminuir em 50% a chance dela formar uma nova pedra, apenas mudando o hábito de beber água. Como é que a gente sabe se está bebendo pouca água ou muita água? Porque às vezes a gente vê uma recomendação na internet, alguém fala, tem que beber 2 litros de água por dia. Mas isso é muito diferente de uma mulher que tem 60 quilos, que trabalha o dia inteiro no ar-condicionado, ou um homem de 120 quilos que trabalha puxando enxada lá no campo. As pessoas precisam de quantidade de água diferentes, inclusive quando estão em situações diferentes. Se a pessoa está num dia mais quente, ela precisa de mais água, se está num dia mais frio, precisa de menos água. Então a recomendação a urina tem que estar sempre clara. Quando a urina está amarelo clarinho, quase transparente, a gente sabe que está bebendo água suficiente e que está bem hidratado. A partir do momento que a urina passa a ficar um pouco mais amarelada, mais escura, significa que ela está mais concentrada e que a gente precisa aumentar a ingestão de líquidos. Então, o principal fator a principal medida para evitar a formação de pedras é beber mais água, se hidratar bastante. E quando a gente está falando dessa ingestão maior de líquidos, de fato a gente está falando da água. Porque tem gente que fala que não consegue beber água, não gosta do sabor da água, fica enjoado. Vai tomar cerveja, né, Ariane? Não, de repente numa sexta-feira à noite. Mas assim, que pode procurar alguma medida alternativa. Chá, quente ou gelado, suco, até refrigerante. Uhum. Isso não substitui a água. Ou a ingestão de líquido como um todo pode ajudar? O ideal é a água. Tá. Chás podem ajudar também, mas existe um problema nas bebidas açucaradas. Porque o alto teor de glicose ou de frutose na bebida pode fazer com que o rim excrete mais sais minerais formadores de cálculo. Aí você cria o efeito oposto. O efeito oposto, justamente. A pessoa que bebe muita bebida açucarada, um suco de caixinha, um refrigerante, isso pode ajudar na formação de cálculo ao invés de prevenir. Interessante. Toda pedra, ela acende um alerta, Rafael? Ou às vezes a gente faz um exame e aparece ali 1, 2 pedrinhas e aquilo não deve trazer preocupação necessariamente? Muitas vezes o exame mostra uma pedrinha bem pequenininha no rim, de 2, 3 milímetros, um grãozinho de areia, que algumas vezes, quer dizer, na maioria das vezes não vai causar problema para a pessoa. Mas quando essa pedra já está um pouco maior, 5, 6 milímetros, ou além disso, aí a gente precisa ficar mais atento. Porque
corre o risco dessa pedra seguir o fluxo da urina, causar uma obstrução ao fluxo da urina e causar dor por conta disso. E às vezes o paciente precisar, inclusive, ser submetido a um tratamento cirúrgico por conta dessa pedra. O exame é uma ressonância, imagino. O exame inicial é a ultrassonografia. 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 Tá. A partir do momento que a gente detecta a pedra por conta da ultrassonografia, pode ser necessário prosseguir a investigação com uma tomografia sem contraste. A tomografia é um pouco mais precisa que a ultrassonografia para poder determinar o tamanho e a localização das pedras. E essa cirurgia, ela é simples, ela é tranquila? Como que se dá? Tem um professor meu da faculdade que fala assim, não existe cirurgia simples. Existe cirurgia de pequeno porte, médio porte e grande porte. É uma cirurgia que, na maioria das vezes, a gente consegue resolver o problema do paciente em 40, 50 minutos, no máximo 1 hora, e o paciente pode ir embora para casa no mesmo dia, quem sabe, às vezes, no dia seguinte, tá? Não tem corte, geralmente é toda feita por via endoscópica. A gente usa um pequeno aparelho com a câmera na ponta, passa ele pelo canal da urina e vai lá até onde está a pedra, fragmenta ela com energia laser. Quebra ela, pulveriza essa pedrinha, tira os fragmentos. E quando a gente retira a pedra, a gente deixa lá no local um catéter, chamado catéter duplo J, que serve para poder cicatrizar a região que a pedra estava, né? O ureter ou o rim. Com o catéter lá dentro, o fluxo da urina segue permanente, fica livre, e depois, 4 semanas depois, a gente retira esse catéter. É um catéter que fica interno, não fica nada externo no paciente. 8h15, você está no Jornal Nova Brasil Brasília. Esta é a nossa coluna de quarta-feira sobre saúde e bem-estar com Rafael Butta, urologista da Clínica Viridium. Hoje nós estamos falando sobre as pedras no rim, que a Ariane começou apresentando como pedrinhas no rim. Esse diminutivo tem uma razão de ser, né, Ariane? Para ver se ameniza um pouco a dor. Eu conheço gente que teve pedra no rim já, eu ainda bem, infelizmente, não tive. Tenho tentado tomar muita água, mas gente que eu conheço diz que a dor é insuportável e isso me motiva a tomar muita água quando acontecem casos assim próximos a nós, né? É, desesperador. Eu também nunca tive, mas conheço quem teve e que se contorcia de dor assim no... parecia uma situação bem desesperadora, mas eu falei pedrinha porque tem uns memes, né? Do rim falando pra gente, se não beber água, eu vou fazer pedrinha. Aí eu lembrei do meme. Agora, doutor, tem gente que tem justamente o medo de beber muita água, pensando que isso pode, talvez por um mito, sobrecarregar os rins. Existe isso? Quem bebe muita água pode ter algum tipo de problema ou não? Bebe água tranquilo e vamos lá. Em pessoas rígidas, saudáveis, né, que a gente fala, dificilmente beber mais água que o necessário vai causar algum problema. Só que tem aquelas pessoas que têm alguma doença renal ou alguma doença cardíaca, que aí sim a sobrecarga de líquido pode causar uma exacerbação, uma piora da insuficiência cardíaca, uma sobrecarga de líquido no corpo. Uhum. Então, mas para as pessoas saudáveis, isso não causa problema. O ideal é sempre olhar a cor da urina e ver se ela está amarelo clarinho, quase transparente. Se ela estiver assim, está ótimo, não precisa aumentar o tanto de líquido que está bebendo. E vai dosando a partir disso. Esse é o melhor autoexame, então, né? A pessoa analisar a sua própria urina. Justamente. Tem outros fatores também, outras medidas que a gente toma para poder evitar a formação de pedras. A gente sabe que o consumo em excesso de sódio também aumenta na urina a excreção de substâncias formadoras de pedra. Então, consumo excessivo de sódio ajuda a formar pedra. Qual é a medida que a gente deve tomar? Reduzir a quantidade de sódio na alimentação. Tem alguns estudos que falam que hoje o brasileiro consome mais ou menos 6 vezes a quantidade recomendada de sódio na dieta. Ou seja, a quantidade recomendada é mais ou menos 2 gramas, né, o que caberia numa tampinha de caneta Bic. E o brasileiro consome por volta de 12 gramas, em média. Então a gente tem que tentar reduzir a quantidade de sódio na urina, ou na alimentação, para evitar a formação das pedras. Há uma prevalência maior em homens e mulheres ou no caso do cálculo renal não faz a menor diferença? A prevalência é um pouco maior em homens, mais ou menos 1,2 a 1,4 homens para cada mulher. É um pouco maior, mas não é tão gritante assim. Isso se explica por algum motivo ou é porque o homem é mais desleixado ao tomar água, doutor? Existem algumas alterações metabólicas que podem justificar isso, mas o principal fator é o fator de o homem ser mais desleixado mesmo, cuidar menos da saúde, né? Que é o fator de cuidados com a saúde.
A gente tem aqui a pergunta de uma ouvinte, a Ju Maria. Ela fala: bom dia, tenho 2 perguntas. Por que a urina da manhã é sempre mais escura? E depois ela pergunta: tem algum tipo de cálculo para saber a quantidade de água que a gente deve beber baseado no nosso peso? Ou isso é balela? A gente tem algumas formulinhas na internet, por exemplo? Entendi. A urina da manhã é mais concentrada porque o nosso corpo ele foi adaptado para não precisar beber água à noite. A gente não tem que acordar à noite para beber água. Então, a gente secreta um hormônio no organismo para poder concentrar um pouco mais a urina e a gente não precisar ficar ingerindo água. Então, é normal que a urina da manhã seja um pouco mais escura, um pouco mais concentrada. Isso acontece com todo mundo. A gente não precisa acordar à noite para beber água. Tem gente que acorda e, por algum motivo, e bebe um copão d'água. Daí vai ter que acordar daqui 2 horas para poder urinar. Então, à noite, a gente não precisa aumentar o tanto de água que bebe. E, doutor, mais uma pergunta aqui. Tem algum tipo de outra indicação, a não ser as dores fortes, de que você pode estar num processo de formação das pedras nos rins? É de fato a urina mais escura? Ou tem algum outro sinal que o seu corpo pode dar? Não sei, talvez um incômodo na hora de urinar, algo que indique que talvez você esteja também com pedras em formação? Muitas vezes, assim, na maioria das vezes, as pedras que estão nos rins são silenciosas, não causam sintomas. Tá. Algumas vezes, quando faz um exame de urina de rotina, pode vir um pequeno sangramento e quando a gente vai investigar, esse sangramento é devido a uma pedra. Mas normalmente elas são silenciosas. O primeiro sintoma é o mais gritante, que é a dor que começa na região lombar e pode migrar para a região da virilha. É uma dor bem intensa, incólica. A pessoa não consegue muitas vezes ficar em casa, tem que ir até o hospital para poder tomar medicamento para dor e começar toda a investigação. Olha, a Ariane Bittencourt falou aqui do meme das pedras no rim. A gente... tem uma pergunta. Nos rins, as pedras geralmente podem acontecer Nos dois rins. Nos dois rins. Nos dois rins. Certo. Muito bem. Nós vamos mostrar agora o meme, então, que a Ariane Bittencourt mencionou pra gente aqui. É um meme do rim falando: se não bebe água, nós faz pedrinha. O Davi está preparando pra gente aqui. Você que nos acompanha com imagens em youtube.com/novamanhã vai ver. Tá aí, ó, tá na tela aí. Se não bebe água, nós faz pedrinha, né? Os rins como vilões aí, doutor Rafael. Mas a culpa é nossa, não é do rim, né? Justamente. Lógico, existem alguns defeitos metabólicos de concentração desses sais minerais que podem propiciar a formação das pedras, né? Então, muitas vezes a gente orienta o paciente com relação às medidas dietéticas, mas mesmo assim é necessário uma complementação dessa investigação, fazer uma investigação do metabolismo da urina para saber se existe algum fator ali que está causando um desbalanço nesses sais minerais. Então, tem pacientes que têm algum defeito genético, que o pai tinha muitas pedras, o irmão tem muitas pedras, ele forma muitas pedras. Esses pacientes, às vezes, a gente consegue minimizar isso com as orientações dietéticas, mas precisa de algum medicamento, alguma outra medida para tentar evitar essa formação. Muito bem. Esse foi o Dr. Rafael Buta, médico urologista da clínica Veridium, sempre conosco aqui às quartas-feiras, na coluna Saúde e Bem-Estar. Obrigada por hoje, doutor. Até semana que vem. Obrigado, Ariane. Obrigado, Diego. Até semana que vem. Até semana que vem, Rafael. E bebam água. Vale para você, ouvinte da Nova Brasil FM, para a gente aqui no estúdio, todos nós. Bebamos muita água. Esse foi o Rafael Buta com a coluna Saúde e Bem-Estar.